Olá, pessoas! Eu sou a Andreia, estou aqui para explicar mais um pouquinho sobre aromaterapia. Hoje nós vamos para a aula 3. Se vocês não viram a aula 1 e 2, sugiro que vocês vejam e vai estar no card para vocês entrarem para assistirem primeiro, ok? Então vamos começar com a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre aromaterapia, um pouco de biologia, porque estamos falando de plantas, elementos naturais, ok? Então vamos saber um pouquinho de biologia, para estar entendendo mais sobre a aromaterapia. Para produzir óleos essenciais, curiosidade, o que se descobriu sobre os óleos essenciais e oxigenação celular. Aromaterapia, um pouco de biologia. Então vamos aprender um pouquinho ou relembrar, no caso, sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Qual a diferença entre a monocotiledônea e a dicotiledôneas? Aqui é só um exemplo para ilustrar, ok? Os óleos essenciais são mais abundantes nas plantas mais evoluídas, como a dicotiledôneas, que apresentam diversas famílias importantes, e algumas famílias das monocotiledôneas. Então, as monocotiledôneas são uma classe de plantas que tem apenas um cotiledone em sua semente. Já as dicotiledôneas são uma classe de plantas que se caracteriza pela presença de 2 ou mais cotiledones laterais em cada semente. As duas classes possuem diferenças também em suas flores, caule, folhas e outras características, ok? Monocotiledôneas. Alguns exemplos incluem grãos, como trigo, milho e arroz. Outros exemplos são lírios, narcisos, cana-de-açúcar, banana, gengibre, grama, cebola, bambu, palmeira e bananeiras. A dicotiledôneas. Alguns exemplos incluem margaridas, hortelã, alface, tomate, eucalipto, morango, maçã, além de legumes como ervilha, feijão, lentilha e batata. O óleo essencial de uma planta localiza-se em estruturas celulares que podem ser uma célula isolada, mais distinta das que a rodeiam pelas suas dimensões maiores e por seu conteúdo de gotas oleosas. O óleo essencial de uma planta localiza-se em estruturas celulares que podem ser uma célula isolada, mais distinta das que a rodeiam pelas suas dimensões maiores e por seu conteúdo de gotas oleosas, ou podem ser bolsas formadas por várias células e que reservam o seu produto numa bolsa comum, ou ainda pelos capitados que suportam células glandulares. Essas estruturas, no entanto, podem estar localizadas em quase todas as partes da planta: raiz, caule, folhas, flores, frutos. Os óleos cítricos, limão e bergamota, por exemplo, são extraídos das cascas dos frutos destas plantas. Agora vamos saber um pouquinho para produzir o óleo essencial. Caracteristicamente, ocorrem na planta em quantidades muito pequenas. Para se obter, por exemplo, 500 gramas de óleo essencial de eucalipto, são necessários 23 kg de folhas desta planta. Para a mesma quantidade de óleo essencial de rosa, são necessários 1.400 kg de pétalas. Aí vem a explicação por que alguns óleos essenciais são mais caros do que os outros, ok? Então, aqui é só um exemplo para ilustrar. 23 kg de folha de eucalipto para fazer 500 gramas de óleo essencial de eucalipto. Ou 1.400 kg de pétalas de rosa para fazer o óleo essencial de rosas, 500 gramas também, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre uma curiosidade. Aqui é só 2 óleos essenciais da Doterra, tá? De canela. A canela fornece pelo menos 3 óleos diferentes extraídos respectivamente da casca, das folhas ou das raízes da planta. Então, dentro de uma mesma espécie, o óleo de um órgão da planta pode diferir intensamente do óleo extraído de outro órgão da mesma planta. A canela é um exemplo muito claro deste fato, uma vez que esta planta fornece pelo menos 3 óleos diferentes extraídos respectivamente da casca, das folhas ou das raízes da planta. Atualmente, admite-se que o óleo essencial é formado nas células que o contêm, provavelmente na periferia do citoplasma, onde podem ser observadas pequeniníssimas gotas que se acumulam posteriormente.
E aí vem uma explicação, né? Quando nós pegamos por exemplo, uma folha de hortelã e nós esfregamos ela e cheiramos, o aroma vem muito mais forte. Por quê? Nós estamos, na verdade, estourando aquelas bolsinhas de óleos essenciais de dentro dela. Circulando nos espaços intercelulares, os óleos essenciais atuam como hormônios, veiculando informações entre uma célula e outra. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que se descobriu sobre os óleos essenciais até agora. Hoje, consideram-se as seguintes funções fisiológicas do óleo essencial na planta, que são elas: moderação dos processos oxidativos, participação no controle da osmose, atração na polinização, proteção contra micro-organismos, proteção contra animais herbívoros, alelopatia, a relação entre as plantas vizinhas. Então, você sabia que em situações de estresse, os teores de óleo essencial em uma planta se elevam, indicando a sua participação nos processos de adaptação desta planta ao seu meio? Portanto, os óleos essenciais são quimicamente bem diversificados, assim como possuem diferentes atuações, ao contrário dos produtos quimicamente sintéticos, que possuem basicamente uma única ação química. Por exemplo, a lavanda, ela é utilizada geralmente em queimaduras, mas também pode ser repelente de insetos, contra dores de cabeça, a TPM, a insônia, o estresse. Então, várias funções para a lavanda. É somente um óleo essencial. Nunca dois óleos essenciais serão iguais em sua forma de atuar sobre o corpo. Muitos constituintes, como os aldeídos, possuem propriedades anti-infecciosas, estimulantes da circulação, e entre os óleos que possuem altos teores deles, podemos citar o lemongrass, a casca de canela ou a citronela. As cetonas terão ação sobre regeneração celular, liquefazendo mucosidades e são úteis como descongestionantes, em caso de asma, bronquite e resfriados. Entre os óleos que possuem altos teores delas, citamos a lavanda, tuia, tagetes, etc. Os fenóis são antissépticos e úteis no combate a bactérias e vírus, e podem ser encontrados nos óleos de tomilho e orégano. Alcoóis. Os alcoóis atuam como sedativos, antissépticos e estimulantes do sistema imunológico. Óleos que possuem altos teores em alcoóis são o sândalo e o neroli. Os sequiterpenos, que encontramos nos óleos de limão, camomila e pinho, são anti-inflamatórios e atuam especialmente sobre o fígado, auxiliando no processo de desintoxicação do corpo e como estimulante de funções glandulares. Imagine como não seria longa toda uma listagem de compostos ativos que, se fôssemos analisar a totalidade de óleos essenciais atualmente comercializados em todo o mundo, sem citar as suas mais variadas indicações. Devido a esta inacreditável complexidade de centenas de diferentes compostos químicos presentes, muitas vezes num único simples óleo, torna-se bem claro o valor terapêutico dos óleos essenciais. Então esse valor é imenso, pessoal. Vocês não têm noção. Por outro lado, um produto sintético, no caso o perfume, jamais possuirá a variedade de compostos químicos que os óleos naturais essenciais contêm, não tendo assim a sinergia específica advinda da fusão molecular destes elementos que atuam de maneira bem específica na cura. Desta forma, é comum vermos propriedades diferentes daquelas estudadas no laboratório junto a estes compostos. Eles estão dentro da planta e, num óleo essencial extraído de forma adequada, possuirão efeitos distintos e muito mais abrangentes daqueles verificados em uma situação isolada. E isso acontece devido à sinergia que acontece entre os compostos que se unem em cadeias estruturais que, sem os devidos cuidados no ato da destilação e extração, podem diminuir em muito as ações dos óleos empregados. Os óleos essenciais naturais possuem uma alta frequência vibratória, que pode ser medida e comprovada cientificamente. Segundo o Dr. Royal Rife,
Nosso corpo possui uma frequência que fica em torno de 62 a 68 MHz. Quando esta frequência cai, o nosso sistema imunológico fica comprometido e as doenças podem vir a aparecer. Pelas pesquisas, notou-se um alto padrão vibratório de óleos essenciais naturais que possuem intactas suas estruturas moleculares, indo na sua frequência de entre 52 MHz a 320 MHz. Esse 320 MHz é o óleo de rosas. Em tão elevado padrão energético, nenhum vírus, nenhuma bactéria ou fungo pode sobreviver. Eles simplesmente desaparecem e os que sobrarem acabam morrendo. Assim podemos entender os poderosos efeitos antibióticos e antiviróticos da maioria dos óleos essenciais, que são empregados nos mais diferentes tratamentos. Inclusive, vale ressaltarmos aqui que em nenhuma das pesquisas feitas notou-se alguma resistência por parte dos vírus ou bactérias aos óleos essenciais utilizados. Simplesmente eles não criam resistência aos óleos, ao contrário dos antibióticos convencionais, que vêm perdendo seu efeito devido às mutações destes micro-organismos. Olha que interessante saber, as bactérias, os vírus e os fungos não sobrevivem perto dos óleos essenciais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a oxigenação celular. Um agente-chave encontrado nos óleos essenciais e que é intensamente importante para a sustentação e regeneração do nosso corpo é o oxigênio. Isto porque óleos essenciais são antioxidantes naturais que, dentro das plantas, atuam em processos regenerativos, curativos, de limpeza, em defesa celular, propriedades estas mesmas ativas dentro do nosso corpo ao nós utilizarmos o óleo essencial. Ok? Os óleos essenciais funcionam como uma base de auxílio no aumento do oxigênio em nosso corpo, possuindo assim a capacidade de aumentar o seu nível dentro das células, o que sabe-se que melhora consequentemente o sistema imunológico. Assim, ao adquirir um resfriado, uma pessoa possui a capacidade de se recuperar 70% mais rápido usando os óleos essenciais, de preferência o limão, o tomilho ou o melaleuca, ou tea tree. Pelas últimas pesquisas, descobriu-se que as células doentes, devido aos processos oxidativos ocasionados pela presença de radicais livres, não possuem uma normal absorção de oxigênio, nutrientes e vitaminas necessários à sua manutenção. As tais substâncias não conseguem atravessar a parede celular, o que vem a ocasionar a morte precoce da célula. Então, o que nós descobrimos hoje? Que sabe-se que a maioria das doenças é causada pela falta de oxigenação celular, ou seja, oxigênio dentro da célula. Os oxigênio, nutrientes, vitaminas, suplementos não conseguem penetrar uma célula doente. Então tá aí a célula, aí essa flechinha está indicando que pode ser uma vitamina, um nutriente, suplementos. Ele não consegue penetrar se não tiver muito oxigênio nessa célula. E aí o que descobriram é que os óleos essenciais, eles conseguem romper esta parede danificada pelo processo oxidativo, levando com isso os nutrientes e o oxigênio necessário à vida da célula. Contudo, óleos essenciais podem penetrar a parede celular de lipídios, o que resulta numa maior distribuição de oxigênio e outros nutrientes, dando assim à célula uma nova vida. Aí com isso ela consegue aos poucos se recuperar, regenerando-se com o auxílio de elementos antioxidativos presentes nos óleos essenciais. Inclusive vale ressaltar aqui que este potencial dos óleos essenciais é tão intenso que alguns, como a camomila, ele é contraindicado em tratamentos radioterápicos, pois ele inibe a sua ação sobre o corpo. Mas como reconstituinte celular, no pós-tratamento ele é excelente. Fica uma dica para quem está passando por uma radioterapia e para quem já terminou essa radioterapia. No caso, a camomila é indicada para quem já terminou, ok? Está bem claro que quando os óleos essenciais são difundidos na casa, ele tem a habilidade de aumentar o índice de oxigênio da atmosfera.
Está bem claro que quando os óleos essenciais são difundidos na casa, eles têm a habilidade de aumentar o índice de oxigênio na atmosfera. Eles fazem isso liberando moléculas de oxigênio no ar. Os óleos também aumentam o ozônio e os íons negativos da casa, que é excelente no combate à proliferação e desenvolvimento das bactérias. Atualmente, a ciência nos mostra que os óleos essenciais, como o olíbano, que na doTERRA nós vendemos como frankincense, possuem a habilidade de aumentar os níveis de oxigênio ao redor das glândulas pineal e pituitária, o que, por outro lado, acaba estimulando tais glândulas, facilitando assim nossa comunicação com o lado espiritual. É por isso que o frankincense, a mirra, o sândalo e outros óleos e resinas sagradas sempre foram empregados em templos com o objetivo de facilitar o contato do homem com o seu lado espiritual. O olíbano, inclusive, alivia por essas mesmas vias de ação estados maníacos depressivos, devido a possuir uma grande intensidade em sesquiterpenos. Ele também possui o potencial de trabalhar como um imunoestimulante, além de ter propriedades anticarcinogênicas que têm sido estudadas atualmente no tratamento do câncer. Então, olha que interessante, o frankincense, ou o olíbano, na verdade esse é o óleo chamado de incenso, tá? É um dos 3 presentes que Jesus recebeu dos reis magos, ouro, incenso e mirra. Bom, pessoas, por enquanto é isso. Te espero no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar. Dá um joinha que eu vou ficar muito feliz. Coloca no comentário se você gostou. Coloca suas dúvidas que eu vou adorar respondê-las. E até o próximo vídeo. Bye!